Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e esta é a nossa terceira aula. Na aula de hoje, iremos estudar equações e sistemas lineares. Aqui na definição 21, vai mostrar para a gente o que é uma equação linear e quais os termos que a compõem. Então, a equação linear, ela obedece essa composição que você pode observar aqui na equação 1. A1x1 mais A2x2 mais ANxn igual a B. Os termos x1, x2 e xn são as incógnitas ou variáveis da equação. Esses termos que multiplicam as incógnitas são os coeficientes, que são A1, A2, AN. E este termo que está depois da igualdade, ou ele pode aparecer também antes da igualdade, mas o interessante aqui, o importante, é que não existe incógnita multiplicando B. Este termo B é chamado de termo independente da equação. Quando o termo B for igual a zero, esta equação será chamada de equação linear homogênea. E outra observação interessante é que toda equação ela pode ser representada utilizando matrizes, que é o estudo que nós fizemos nas aulas anteriores. Então, nós podemos escrever essa equação 1 da forma AX igual a B, onde A é a matriz linha, A1, A2, AN, e X é a matriz coluna, x1, x2, xn. X é uma matriz coluna porque tem esse T aqui que significa transposta. Você lembra o que significa transposta? Indica que você vai transformar a linha em coluna. Então, essa aqui é uma notação mais compacta para você escrever uma matriz coluna. Você sempre pode escrever em forma de linha, indicando a transposição aqui no expoente, certo? E outra notação que apareceu aqui é essa setinha, ou seja, a matriz coluna, ela pode ser representada com uma letra minúscula e esta seta em cima. Então, é apenas uma notação, tá? Que a gente está adotando aqui. E nós vamos dizer também que essa matriz coluna, que contém N termos, pertence ao Rn. Rn significa R cartesiano R, N vezes. Vocês já estudaram R2, que é R cartesiano R, que dá origem aos pares ordenados, XY, que são aqueles pares ordenados que vocês esboçam lá no plano cartesiano XY, por exemplo, XY. Então, se você tem o elemento, por exemplo, 1, 1, você vai botar aqui 1, deixa eu botar 1, 2, 1, 2. Então, você vai colocar 1 no eixo X e 2 no eixo Y e vai encontrar aqui, ó, o par ordenado 1, 2. A gente só consegue esboçar até o R3. Então, quer dizer que é só o R2, o R3 e a própria reta, né, que é R. A partir de 3 não existe representação geométrica. Aqui nós estamos usando N, então o trabalho é apenas algébrico mesmo, certo? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de equações lineares. Então, na letra A, nós temos a equação 5x1 mais 3x2 menos x3 mais x4 menos 2x5 igual a 2. Aqui a gente trouxe uma equação com 5 incógnitas ou 5 variáveis. E na letra B, 2A mais B é igual a 3. Aqui nós podemos ver uma equação linear com duas incógnitas. E na letra C, 3x menos 5y mais 4z é igual a 0. Observe, nesse exemplo, a gente teve a intenção de mostrar para vocês que as variáveis ou incógnitas, elas podem ter
representações, você pode representá-las de formas bem variadas. Na letra A, a gente usou a mesma letra X com um índice. Sempre que você tem muitas incógnitas na equação, o ideal é adotar uma letrinha e colocar um índice para representar todas elas, como foi feito aqui. Já na letra B, só tinham duas incógnitas e a gente optou pelas letras A e B. E na letra C só tem 3 incógnitas e nós optamos pelas letras X, Y e Z. X, Y e Z são muito utilizados quando você trabalha no R3, que é o espaço, e você quer fazer representação geométrica. Então, lá no R3, que nós ainda vamos estudar, você tem 3 eixos coordenados, como esse aqui, ó. E aí você pode esboçar os pontos que estão aqui no espaço. Por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, esse pontinho é um ponto que está lá nas coordenadas 1, 2, 3, que você vai representar, que é um elemento da forma XYZ, que é 1, 2, 3, que a gente ainda vai tocar nesse assunto aqui lá na frente, tá? E no exemplo 27, nós temos equações que não são lineares. Então, em cada um deles, vamos tentar entender por que elas não são classificadas como lineares. Então, na letra A, nós temos 3x1 mais 2x2 elevado a 3 igual a 2. Esta não é linear porque a variável x2 tem potência 3. E como nós vimos aqui na definição, vamos voltar aqui um pouquinho. Desculpa. Vamos voltar aqui para a gente olhar. Aqui na definição, você pode observar que todas as variáveis têm potência 1. Não existe potência, né? Todas aqui são elevado a 1, certo? Aqui na letra B, nós temos x1 vezes x2 mais x3 igual a 2. Esta não é linear porque existe aqui uma multiplicação de variáveis. Isso não está previsto na definição. E na letra C, nós temos x1 mais seno de x2 igual a 0. Esta não é linear porque nós temos uma função da variável x2 e isso também não está contemplado na definição. Então, a equação linear é uma equação muito simples. Nós temos aqui número vezes variável, número vezes variável, número vezes variável igual a um número. Se esse B aqui aparecesse aqui no primeiro membro, vamos voltar aqui para ver um exemplo. Essa primeira equação aqui, se esse 2, ele pode vir aqui no primeiro membro da forma menos 2. Menos 2 é igual a 0. Então, é importante apenas que seja um número, né, que não está multiplicado por variáveis. E esse número, inclusive, pode ser o 0, como você pode ver aqui nessa que não é linear, né? Como você pode ver aqui nessa letra C, que é uma equação linear homogênea, né? Bom, vamos ver algumas observações. Olha, a equação linear A11x1 mais A12x2 igual a B, ela é uma equação de uma reta no plano, onde x, que é o vetor de incógnitas, aqui já está escrito em forma de coluna, x1, x2 pertence ao R2. Ou seja, a gente está querendo informar aqui que a equação linear com duas incógnitas, ela sempre vai representar uma reta lá no plano xy, certo? E se a equação linear tem 3 incógnitas, ela representa um plano lá no espaço. Então, o espaço é esse sistema cartesiano XYZ que eu mostrei para vocês ali atrás, né? XYZ. E aqui, um plano, vou colocar, por exemplo, aqui um desenho para representar um plano para vocês. Então, isso aqui é um plano no espaço. Ele é representado por uma equação desse tipo. A1x1 mais A12x2 mais A13x3 igual a B. Tem 3 incógnitas, que é o x1, x2 e x3. E nós ainda vamos estudar com detalhes tudo isso na unidade 3, tá?
Então, vamos conhecer agora a definição 22. Então, na definição 22, nós vamos falar da solução das equações lineares. Então, um vetor... Agora eu vou falar o seguinte, ó, sempre que eu falar do vetor de incógnitas, das incógnitas x1, x2 e x3, eu vou chamar ela de vetor, tá? Ao invés de matriz. Então, quando essas incógnitas tiverem os valores C1, C2 e C3, elas serão solução da equação se satisfizer, né, a equação. Então, ax mais b é a equação. Se estes termos são solução, então quer dizer que vai existir que a equação AS igual a B é válida, é verdadeira. Vamos ver um pouquinho isso com mais detalhes. Olha só. S igual a 4,1 é uma solução da equação x1 mais 3x2 igual a 7 se você substituir o x1 pelo 4, o x2 pelo 1, substituir na equação e chegar numa igualdade verdadeira. Aí você tem uma solução. Você vai dizer que os valores substituídos satisfazem a equação. E quando é que os valores substituídos não serão solução? Eles não serão solução quando você substituí-los e chegar numa igualdade falsa, ou seja, chegar numa expressão falsa. Então, aqui no exemplo 29, o vetor S está dizendo que o x1 é 3 e o x2 é menos 1. Opa, aqui eu até coloquei errado, ó, x1, x2 menos 1, né? Vamos corrigir. Então, quando você substituir esses valores na equação, você vai chegar na expressão 9 é igual a 7. Isso é uma contradição. Então, nós vamos concluir que os valores substituídos não satisfazem a equação, logo não são solução da equação. Bom, pessoal, quando a gente reunir duas ou mais equações lineares, nós teremos um sistema linear. E aqui na definição 23, nós vamos conhecer os detalhes matemáticos dessa definição. Então, olha só, um sistema linear de m equações e n incógnitas. Então, aqui nós podemos ver a representação algébrica contendo m equações. Vamos entender aqui os índices que estão sendo utilizados. Cada equação é uma equação linear, e como nós vamos ter agora m equações, nós vamos utilizar dois índices para os coeficientes. O primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna, como a gente estudou lá nas matrizes, certo? E os termos independentes também foram aqui indexados para que eles possam variar de 1, da equação 1 até a equação m. Então, aqui nós temos a primeira equação que tem os coeficientes A11, x1, A12, x2, mais A1n, xn igual a B1. Então, as incógnitas de todas as equações são iguais. São x1, x2, xn. Olha, x1, x2, xn, x1, x2, xn. Todas as incógnitas são iguais. E só vai mudar os coeficientes e os termos independentes. Na segunda equação, os coeficientes são A21, A22 e A2n. Significa coeficientes da segunda linha. Aqui o número 1, 2n indica as colunas, né, e também as incógnitas. Aí nós vamos seguir com essa estrutura até a linha M, onde nós vamos ter os coeficientes AM1, AM2, AMN, que multiplica as incógnitas x1, x2, xn. E o termo independente é o BM, porque é o termo da equação M, né? Então, aqui está indicando para a gente que os xj são as incógnitas do sistema, os A e J são os coeficientes das incógnitas de cada equação, e os BI são os termos independentes do sistema. Essas letrinhas que eu coloquei aqui, BI, XJ,
É porque aqui em cima eu disse que o I varia de 1 a M, aí eu usei a mesma letrinha I aqui, ó, BI. E eu disse aqui que o J varia de 1 a N, então eu usei a letrinha J no X, porque o X varia de 1 a N, né? Vamos ver o exemplo numérico para que isso fique mais claro para a gente. Então, olha só. Esses primeiros exemplos são sistemas lineares. Então, cada equação é uma equação linear. Então, nós vamos classificar o sistema como um sistema linear. Aqui embaixo, aqui em cima, nós usamos as incógnitas x1, x2 e x3 e x4. E aqui embaixo, na letra B, nós usamos as incógnitas x, y e z. Aqui temos um sistema linear também, porque todas as equações são equações lineares, né? Já o exemplo 31, ele mostra para a gente sistemas que não são lineares. Na letra A, o sistema não é linear porque na primeira equação, nós temos uma incógnita elevado a 2, e isso não é uma equação linear. E na letra B, o sistema não é linear porque na primeira equação nós temos uma multiplicação de incógnitas. Aqui na letra B também existe uma multiplicação de incógnitas, o xz. E aqui na terceira equação nós temos uma função de incógnita, cosseno de z, de y. Então aqui nós temos exemplos que não são lineares. Nós vamos trabalhar apenas com os sistemas que são lineares. E nosso objetivo é deduzir e aplicar um método para resolvê-los, um método sistemático que, inclusive, ele pode ser implementado computacionalmente e já existem vários softwares que aplicam, que utilizam este algoritmo para resolver sistemas lineares, como o calculador de matrizes, que lá dentro tem uma função de resolver sistemas, que é utilizando os algoritmos que nós vamos estudar aqui. Bom, vamos ver aqui uma observação importante, que diz o seguinte, todo sistema linear pode ser representado por matrizes. Para isso, basta usar as operações e a igualdade de matrizes que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, a gente pode escrever esse sistema desta forma aqui. Para que isso fique mais claro, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples para você compreender melhor. Então, olha só, vamos colocar aqui, por exemplo, 2x menos 3y é igual a 1 e 4x mais 5y é igual a 3. Agora, vamos observar essa definição aqui em cima. Na primeira matriz, nós temos os coeficientes das incógnitas. Olha, A1, A12, A1n são todos os termos que multiplicam as variáveis. Na primeira linha, são os coeficientes da primeira equação. Segunda linha, coeficientes da segunda equação. E na última linha, os coeficientes da última equação. Aqui no nosso caso, então, os coeficientes da primeira equação são os números 2 e menos 3. E os coeficientes da segunda equação são os números 4 e 5. Então, essa matriz de coeficientes multiplica o vetor de variáveis. Então, nossas variáveis, de acordo com esse exemplo, são x e y. Então, vou colocar aqui x e y, que é igual, pela definição, ao vetor de termos independentes do sistema, que no nosso caso aqui são os números 1 e 3. 1 e 3. Agora, eu vou trabalhar com esta expressão para mostrar para vocês que ela chega nesse sistema. No primeiro membro da expressão, da equação, você tem uma multiplicação de matrizes, né, que nós estudamos na aula passada. Então, vamos comigo aqui multiplicar. Então, olha só. O 2 e menos 3 multiplica x e y. Então, 2x menos 3... primeira coisa, vou relembrar com vocês aquela regra. A primeira matriz é 2 por 2. Segunda matriz é 2 por 1.
Então, 2 é igual a 2, pode multiplicar, e o resultado é 2 por 1, que significa 2 linhas e uma coluna só, tá? Então, vamos aqui para o primeiro elemento, que é o elemento da posição, vou chamar de AB11, tá? Vou chamar de C11, que é uma letra que a gente não está usando. C11, então primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 2x menos 3y. E esse elemento aqui embaixo é o C21, segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 4x mais 5y. Essa matriz que nós conseguimos é o primeiro membro da equação, que é igual a 3. Pronto. Então, observe agora que nós chegamos numa igualdade de matrizes, né? E como nós vimos na aula 1, a igualdade de matrizes implica na igualdade dos termos correspondentes e dessa forma nós chegaremos na seguinte conclusão: o 2x menos 3y é igual a 1 e 4x mais 5y é igual a 3, que é exatamente o nosso sistema original. Então, concluindo, o que nós queremos mostrar com isso? Todo sistema linear possui uma representação matricial, uma equação matricial. E são essas matrizes que vão ser utilizadas para resolvê-los. Bom, aqui a gente destacou a nomenclatura de cada termo desta equação. A matriz A, que aparece aqui na equação, é chamada de matriz dos coeficientes. Matriz de coeficientes. O vetor x é a matriz de incógnitas e o vetor b é a matriz de termos independentes. E aqui eu tenho mais um exemplo para vocês. Olha, um exemplo agora com 3 incógnitas e 3 equações. Então, nós queremos escrevê-lo na forma ax igual a b. Então, a matriz A, para construir a matriz dos coeficientes, o ideal é você dar uma olhada no sistema, organizar as variáveis, toda a equação começa com x1, depois x2 e em seguida x3. E construa a matriz A por colunas. Então, olha só, a primeira coluna da matriz A são os coeficientes da incógnita x1. Então, quando não tem número multiplicando a variável, pessoal, quer dizer que é o número 1 que multiplica. Então, 1, 2, 3 compõem a primeira coluna de A. Aqui, a segunda variável é a x2 e os seus coeficientes são 2, menos 3 e 1. E a terceira variável é o x3 e os seus coeficientes são 3, 2 e menos 1. Em seguida, você tem a variável, o vetor de variáveis, com as variáveis x1, x2, x3. E por último, o vetor de incógnito, o vetor de termos independentes, com os valores 6, 14 e menos 2. O vetor de termos independentes, os seus valores devem estar sempre depois da igualdade. Se algum valor estiver antes da igualdade, primeiro você leva para depois da igualdade, vai haver uma mudança de sinal para que você possa construir o vetor de termos independentes. E aqui está a nossa equação que nós estamos chamando de equação matricial, que representa o sistema linear. Continuando com nossas definições, aqui na 25, nós iremos definir o sistema linear homogêneo, que é aquele onde todas as equações do sistema são homogêneas, ou seja, os termos independentes são todos iguais a zero. Nós vamos denotá-lo da forma ax igual a vetor nulo, que é esse zero com essa seta. O zero com a seta, como nós falamos ali atrás, sempre que a matriz tiver uma coluna apenas, nós poderemos usar essa definição alternativa, que é uma letra minúscula com a seta. Quando se tratar de uma matriz coluna que tem todos os termos iguais a zero, então nós vamos usar o zero com a seta para denotá-lo e nós vamos chamá-lo de vetor nulo, tá? Fica introduzido aqui essa definição também. Bom, quando é que nós temos uma solução para o sistema linear homogêneo? Um vetor será a solução, aqui esse vetor é coluna, porque tem esse T de transposta.
quando você substituir todos os termos lá no lugar das incógnitas e a equação for satisfeita. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha só, vamos mostrar que esse S que contém as variáveis, aqui eu errei, né? Aqui não tem T. Que contém as variáveis, que contém os termos 3 e menos 5, indicando que o x1 é 3 e o x2 é menos 5, é uma solução desse sistema. O sistema tem as variáveis x1 e x2. Então, no lugar do x1, nós vamos substituir 3 e no lugar do x2, menos 5. Então, fazendo as operações em ambas as equações, nós vamos encontrar, ó, 6 menos 5, 1. Então, 1 é igual a 1. E aqui na segunda equação, 3 vezes 3, 9, mais menos 10. Então, menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. E nós chegamos numa... As duas equações do sistema são igualdades verdadeiras. Então, nesse caso, a gente diz que os termos que foram substituídos realmente são solução do sistema. Então, nós vamos dizer que S é uma solução do sistema. Bom, continuando com os nossos exemplos, aqui no 34 nós queremos mostrar que o vetor S de termos 3 e 2 não é solução do sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Bom, para mostrar, basta que você substitua o x1 igual a 3 e o x2 igual a 2 na equação, para que a gente possa fazer uma análise. Então, olha só, a primeira equação é 2x1 menos x2 igual a 4. Então, nós teremos 2 vezes 3 menos 2 é igual a 4. 6 menos 2, 4. Então, 4 é igual a 4. Então, tudo bem na primeira equação, né? Vamos para a segunda equação. A segunda equação é x1 mais 2x2 igual a menos 1. Então, o x1 é 3, mais 2 vezes 2 é igual a menos 1. 2 vezes 2, 4. Então, 3 mais 4, 7. 7 é igual a menos 1. E aqui já é uma expressão falsa. Então, nós vamos concluir que os valores substituídos não satisfazem o sistema. Apesar de uma das equações ter sido satisfeita, isso não é suficiente. Quando se trata de sistema, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, pelos valores substituídos não satisfazerem a segunda equação, a gente conclui que os valores não satisfazem o sistema, tá? E aí nós não teremos uma solução. Bom, nosso próximo exemplo, que é o exemplo 35, nós queremos mostrar que o vetor nulo é solução do sistema linear homogêneo 2x1 menos x2 igual a 0, x1 mais 2x2 igual a 0. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos substituir as incógnitas pelos respectivos valores aqui do vetor. Então, o x1 será igual a 0 e o x2 também será igual a 0. E quando a gente faz as operações, nós vamos chegar nas duas equações 0 igual a 0, 0 igual a 0, que são equações verdadeiras, e por isso os valores substituídos satisfazem o sistema, e vetor nulo então será uma solução do sistema. Agora observem, pessoal, que independente dos números, independente dos valores dos coeficientes das incógnitas, ao substituir as incógnitas por zero, o primeiro membro das equações sempre serão iguais a zero. E o segundo membro, como já são zero, as equações todas serão satisfeitas. Dessa forma, o vetor nulo sempre satisfaz o sistema linear homogêneo e recebe o nome de solução trivial. Bom, continuando com nossa aula, nós vamos ver agora um teorema importante que diz o seguinte: se a matriz quadrada A, n por n, é triangular, pode ser inferior ou superior, e os termos A e I, ou seja, são os termos da diagonal principal, são todos diferentes de zero. Então, para cada vetor B, o sistema linear AX igual a B possui uma única solução. Bom, vamos compreender isso num exemplo, olha só. Aqui nós temos um sistema linear e quando a gente... Vamos escrever aqui a matriz dos coeficientes
desse sistema para você ficar convencido que realmente é uma matriz triangular? Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos lá. A variável x1 só aparece na primeira equação e o coeficiente dela é 1. Então, 1, 0, 0. Aqui na segunda equação, desculpa, na segunda variável, que é a variável x2, nós temos 2, 1 e 0 na terceira equação. 2, 1, 0. E a variável x3 é 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aqui, ó, quando você destaca a diagonal principal, abaixo é tudo 0, indicando que é uma matriz triangular. Por acaso, todos os termos da diagonal principal aqui são 1, mas o teorema não diz nada sobre os valores. Ele só diz que eles precisam ser diferentes de 0 e a condição está satisfeita então, né? Então, de acordo com o teorema, esse sistema terá uma única solução. Ele é relativamente simples, o sistema, porque você pode observar que aqui na terceira equação, a variável x3 já está resolvida. Você já tem aqui o valor da variável x3. E na segunda equação só existem as variáveis x2 e x3. Como você já conhece x3, você automaticamente vai encontrar o x2. E aí na primeira equação você vai isolar o x1, você já conhece o x3 e o x2, então, consequentemente, com os cálculos você vai encontrar x1. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, ó. Quando o sistema tem esse formato, a matriz dos coeficientes é triangular, nós vamos sempre usar o processo, a seguinte regra. Na primeira equação, você vai isolar o x1. Então, aqui na primeira equação, ó, isolou o x1, então ficou 6. Esse 2x2 foi para o segundo membro e o 3x3 foi para o segundo membro. Na segunda equação, você vai isolar o x2. Então, ficou x2 é igual a 4 menos 2x3. E na terceira equação, o x3 já está isolado. E a partir daqui fica bem fácil a gente trabalhar, porque você já observa que o x3 é igual a 3. Você vai substituir, então, aqui na segunda equação. x2 é igual a 4 menos 2x3. Substituindo, você vai ficar com 4 menos 2 vezes 3 dá 6. 4 menos 6 vai ficar menos 2. Aí você acaba de encontrar x2. E você vai agora usar o x3 e o x2 substituindo na primeira equação, que é 6 menos 2x2 menos 3x3. Então, quando você substituir, vamos fazer juntos aqui? Então, olha só, vamos substituir aqui nesta equação, tá? Vou colocar aqui igual. Então, nós vamos ter 6 menos 2, que multiplica o x2, que é menos 2, menos 3 vezes x3, que é o 3. Então, vai ficar, então, 6 mais 4 menos 9. 10 menos 9, 1. Então, a gente achou o x1 igual a 1. E agora nós temos todos os valores, né? O x1, x2 e x3, nós vamos organizá-los aqui, ó, no vetor solução. x1, x2 e x3. Então, aqui nós temos a solução do sistema. Bom, pessoal, observem esses dois sistemas que eu coloquei como exemplo aqui para vocês. No primeiro caso, nós temos um sistema cuja matriz dos coeficientes é uma matriz triangular. Você pode observar aqui, ó, 2, 0, 0, 1, 5, 0, menos 3, 1, 1. É uma matriz triangular. A matriz dos coeficientes, ela é uma matriz de ordem 3 por 3. As matrizes triangulares, elas precisam ser quadradas. Então, aqui no primeiro caso, é um sistema especial, onde o número de equações coincide também com o número de variáveis, certo? Esse caso especial foi tratado no teorema anterior, que ele veio reforçar, mostrar para a gente que o sistema desse tipo, onde a diagonal principal, ou seja, o coeficiente das incógnitas, são todos os coeficientes que estarão nas posições da diagonal principal, se forem todos diferentes de zero, o sistema sempre terá a solução. E uma única solução, né? Foi um caso, então, bem específico, bem particular. Já esse segundo sistema já é um caso mais geral,
onde nós podemos observar que o número de incógnitas é igual a 4, é diferente do número de equações, então por isso não faz nem sentido mais a gente falar de diagonal, de matriz triangular, né? Porque nós não teremos matriz triangular, ela nem é quadrada. E aí a gente faz um questionamento, então como que a gente vai resolver sistemas desse tipo, né? Aí essa observação veio falar para a gente que quando a matriz dos coeficientes não é triangular ou não é quadrada, ela podia ser quadrada, mas não triangular, ou ela pode nem ser quadrada. Nesses casos, para a gente encontrar a solução do sistema x igual a b, nós vamos usar um processo, e esse processo consiste em aplicar operações nas linhas de uma matriz, e essa matriz será constituída tanto pelos coeficientes como pelos termos independentes do sistema. E essa matriz especial recebe o nome de matriz aumentada. Então, a última definição desta aula é a definição 27, que vai dizer para a gente o que é a matriz aumentada do sistema AX igual a B. Então, nós vimos anteriormente, nos slides anteriores, que um sistema linear homogêneo tem uma matriz de coeficientes, né? E uma matriz de termos independentes, que é a matriz B. Nós vamos agora unir essas duas informações em uma única matriz. Então, a matriz aumentada, que nós vamos denotar desta forma aqui, ó, AB, onde A corresponde à matriz dos coeficientes e B corresponde à matriz de termos independentes, é constituída tanto pelos coeficientes como pelos termos independentes do sistema, nesta ordem que aparece aqui. Bom, então para finalizar nossa aula, vamos ver o exemplo 37, onde nós queremos escrever a matriz aumentada de dois sistemas lineares. Então, olha só, o primeiro deles tem 3 variáveis e 3 equações. Então, vamos lá. A matriz aumentada é constituída tanto pelos coeficientes como pelos termos independentes e vai ser igual, então, a 1, 2, 3, a primeira coluna da matriz aumentada. A segunda coluna será 2, menos 3, 1. A terceira coluna, 3, 2, menos 1. E a última coluna, que são os termos independentes, que eles devem estar depois da igualdade, 6, 14 menos 2. E nós dividimos aqui, separamos os coeficientes dos termos independentes com esse pontilhado. O pontilhado nem precisa aparecer se você não quiser, porque da forma que foi definido, a última coluna é sempre a coluna dos termos independentes. E a segunda matriz, temos também 3 equações e 3 variáveis, e a matriz aumentada será 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1 e a última coluna, que é dos termos independentes localizados após a igualdade, 6, 4, 3. Observem essas duas matrizes que nós encontramos, pelo menos aqui a parte dos coeficientes. A letra B se trata de uma matriz triangular e a primeira não é triangular. Então, como a gente observou naquele teorema, a matriz, o sistema aqui da letra B, ele é facilmente resolvido, né? E terá uma única solução, porque aqui esta diagonal, por ter todos os elementos diferentes de zero, o teorema já garantiu que nós vamos ter uma única solução. A primeira matriz que a gente tem, nós vamos trabalhar um pouco mais com ela na próxima aula, onde nós iremos estudar métodos de resolução que vão fazer com que esta matriz de coeficientes se torne uma matriz especial. No caso aqui, por ela ser quadrada, ela vai ser também triangular. Mas o método que nós vamos estudar, ele se aplica a todas as matrizes, inclusive aquelas que não são quadradas, certo? Bom, então agora vocês vão reforçar tudo que nós estudamos na aula de hoje, resolvendo algumas questões, e esse processo é muito importante para que vocês fixem o conteúdo e possam tirar as suas dúvidas. Então, pessoal, bom estudo para vocês e até a próxima aula.